Meu nome é Carol, eu sou médica, eu sou intensivista, sou do São Agostinho. Acho que conheço só você, né? Isso. Acho que só a gente conversou ontem. Foi eu e uma prima, e as duas são irmãs da prima que estava ontem junto aqui. Essas são sobrinhas dele, eu sou irmão. Então, Único tá bom. irmão vivo, hein? Então tá, muito prazer. Bem, o São Agostinho ele veio com um quadro de uma infecção, né? Uma infecção que a gente acredita ser pulmonar. Pela clínica que ele está apresentando. Ele chegou bem grave, chegou chocado, a gente teve que entubar ele, né? Ele precisou receber esse suporte ventilatório e a gente precisou usar a medicação para manter a pressão. Se não é a medicação, o coraçãozinho dele ia parar de bater. Ia parar de bater porque a pressão ia cair até que isso não acontecesse. Isso é por causa da infecção e por causa do choque, né? Desde que ele chegou até agora, a gente conseguiu alguns progressos. Ontem, durante o dia, eu estava bem preocupada com ele, porque o rim dele não estava trabalhando. Ele não tinha produzido nada de urina, e isso nas condições clínicas dele atuais é muito grave. Mas, ontem à tarde, eu consegui instituir algumas medidas e o rim dele começou a apresentar diurese e começou a melhorar. Claro que o exame de sangue ainda não mostrou isso, né? O exame de sangue mostrou ainda uma piora progressiva da função renal, mas isso ainda está dentro do esperado. Nosso principal é a produção da urina, e a produção de urina ele já voltou a fazer. Então isso já nos deixa um pouquinho mais tranquilos da gravidade do quadro dele. O rim trabalhando já nos facilita bastante as coisas, né? E com isso, com essa melhora do rim, a gente conseguiu reduzir também um pouquinho da medicação para manter a pressão. Então, isso é um sinal do coraçãozinho dele acordando e combatendo esse choque, brigando, né? E a gente conseguindo diminuir a dose da medicação. Eu pedi um ecocardio, porque eu pude ver no raio-x de tórax que ele tem um coração muito grande. Uma cardiomegalia importante que a gente fala. O coração dele é bem maior que a metade do tórax dele. Então, possivelmente, ele teve que ter uma cardiopatia que a gente não saiba ainda. E agora, com ultrassom, a gente vai poder avaliar um pouquinho melhor, tá? Para a gente poder dar seguimento no tratamento dele. Então, o ultrassom vai ser feito hoje à tarde. Isso não é nada de investigativo. Isso, o nosso diagnóstico já está confirmado, uma infecção pulmonar. Isso é só para somar no tratamento dele. Pra gente saber como trabalhar com o coração de Medicação também, né? Oi? Como dar Isso, e medicação depois também. a gente fazer o manejo das medicações conforme ele precise. E a alimentação tá A alimentação já foi liberada, a nutróloga passou ontem à noite eu estive ali quando ela Isso. chegou. Ela passou, já avaliou, a gente já vai poder medicar, vai poder alimentá-lo. A medicação da pressão também a gente pode reduzir, né? Uma das contraindicações de alimentar doente grave é o choque. Como ele está melhorando, a gente já vai poder começar. Só o raio-x que a gente fez para a posição da sonda ainda não ficou bem claro, eu pedi para repetir. Eu preciso ver bem certinho a ponta da sonda, onde ela está, para poder liberar a dieta. Então a gente está aguardando os rapazes virem para fazer o raio, para a gente começar essa alimentação dele. Na parte infecciosa, a gente continua com o mesmo esquema de antibiótico que a gente estava dando. Ele não fez mais febre e os exames de sangue mostraram o início de resposta ao antibiótico, tá? Mas ainda é muito preliminar para a gente saber como que ele vai ir, porque a gente sabe que nas últimas horas ele está indo bem e começou a apresentar respostas, coisa que ontem ainda não tinha apresentado e eu estava bem preocupada. Então pode ser que o seu Agostinho reaja bem a esse choque, a essa infecção pulmonar grave que ele está tendo. Mas a gente sabe que é um senhor idoso, que tem as suas comorbidades e que ainda está muito delicado. A gente tem que esperar, tá? Mas eu já fico feliz que pelo menos o rinzinho dele já começar a funcionar, que estava muito preocupado, porque se ele tivesse que dialisar ia ser bem complicado. Então, a Ele primeira vai continuar barreira sedado muito tempo ainda. Isso. Nesse momento a gente precisa manter ele como induzido com as medicações por causa da ventilação. O pulmão dele tem essa infecção grave. Ontem, durante o dia, eu tentei várias vezes reduzir a sedação para ele ficar num nível que ele entenda, mas que ele fique confortável, sem dor, mas não consegui. Ele briga.
Ele acorda bem agitado, é desconfortável, né? Ele Então, briga, é desconfortável. Não tem ele que ser, briga. É que tem pacientes que acordam um pouquinho mais tranquilos, que conseguem conectar. Ele ainda não conseguiu. Ele já está agitado. Isso. Então a gente tem que fazer um despertar mais lento, mais calma, né? É, porque Pra é ele muito, ficar confortável. muito gordo, muito Grandão. Ele pesa mais de 100 quilos, né? Eu calculei em média uns 115, mais ou menos. mais ou menos, É, né? mais ou menos. Eu sei que não é o principal, mas ele fez uma fissura na bacia. Sim. Por isso é que tinha que Ele estar já foi acamado, avaliado, tudo. o ortopedista já avaliou essa fissura. A princípio é um tratamento conservador, não tem indicação cirúrgica e nem tem gesso para a gente fazer a estabilização naquele local. Então, no tratamento, a princípio, é aguardar a ossificação normal. Não tem nenhum procedimento que a gente faça que vai acelerar essa melhora. Tá paradinho, né? É paradinho. Tá É o bem? que ele tá fazendo. Isso. Então, hoje, por enquanto, é o que eu tenho. Eu vou ficar até amanhã de manhã. Se durante o dia alguma coisa mudar, a gente conversa à noite. Pode ser? Muito Tá bom. Vocês têm mais alguma O dúvida? boletim sai nesse horário. O boletim é à noite? O boletim é sempre à tarde, é sempre ao meio-dia, nesse horário. Hoje demorou um pouquinho mais, porque a gente estava com procedimento, mas é sempre nesse horário informativo dos familiares. Tem colegas que às vezes à noite conversam, outros não. Tá? Mas a rotina do hospital é esse horário. Mesmo sendo domingo, permanece igual. Sim.